E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Macumba brava. A moça que nos conta esse relato tem 18 anos e isso aconteceu com o avô dela há mais de 40 anos atrás. E o avô dela faleceu antes mesmo dela nascer, então quem contou essa história para ela foi o pai dela. E pela história ser tão absurda, o pai dela lembra de cada detalhe. Então o pai dela conta que o pai dele sempre foi aquele tipo de homem osso duro de roer. Corajoso, nada o intimidava. E pelo fato dele ser um evangélico fervoroso, ele acreditava que tudo relacionado ao mundo sobrenatural era ladainha dos medrosos, ou simples tentações do demônio. Ela conta que o pai dela e o avô, eles moravam numa casinha numa cidade do interior de São Paulo. E o avô dela era apaixonado por pássaros. Então ele tinha várias espécies de pássaros, tudo espalhado lá pela casa dele. Certo dia, um vizinho que tinha ali perto, que eles até nem mantinham muito contato, por algum motivo foi até a casa do avô dela e ficou encantado com um casal de passarinhos que o avô dela cuidava com todo carinho ali na varanda da casa. E o tal vizinho, completamente fissurado naqueles passarinhos, insistia para que o avô dela desse um dos dois para ele. Mas o avô disse que não poderia dar o passarinho para ele, porque além dele ter um carinho muito especial com aqueles pássaros, era um casalzinho, e ele não podia separar o casalzinho ali de passarinhos. E o vizinho, com tanta insistência, disse então que compraria o casal de passarinhos e perguntou quanto que era. Ele pagaria pelo pássaro, só queria saber a quantia. E novamente, com muita educação, o avô dela recusou e disse que eles não estavam à venda. Porém, aquele homem estava determinado e não ia deixar isso para trás. O cara queria os passarinhos. E após muita insistência, o avô dela acabou cedendo e falou que ele poderia escolher um dos pássaros, já que ele queria tanto. O pai da moça que nos conta esse relato, então, disse que o homem foi direto no pássaro, que parecia que estava com o pezinho quebrado, ou machucadinho ali, e saiu de lá feliz da vida com o passarinho. E não voltou mais, pelo menos pelos próximos dias. Passado algum tempo, o pai da moça que nos conta esse relato diz que esse homem voltou à casa deles e já foi dizendo que aquele passarinho tinha um problema na perna. E o avô dela, já sem paciência, falou que ele podia pegar o outro passarinho então também e deixar os dois juntos. Mas o homem disse que não, que ele queria só um pássaro, ele insistiu que ele queria um só. Ele queria trocar aquele que estava com o pezinho machucado e pegar o outro. O avô dela então concordou e o homem trocou os passarinhos e voltou para casa feliz da vida. Mas não demorou 24 horas e o avô dela caiu de cama. Ele tinha febres alucinantes, dor pelo corpo todo, vomitava até não aguentar mais. Passado alguns dias, eles já tinham tentado tudo quanto é remédio natural que eles conheciam, chamaram algumas pessoas para orar por ele, mas já começaram a ficar preocupados porque nada melhorava. O avô dela não levantava, ele não voltava a si e nada conseguia tirá-lo dali da cama. Resolveram então levá-lo ao hospital mais próximo, que não era nada próximo dali. Era o mais próximo, mas mesmo assim era muito longe. E os médicos lá examinaram tudo e não sabiam dizer de fato o que ele tinha. E era muito estranho ele ter ficado tão mal do nada. Voltaram para casa. E naquela noite, o pai da moça que nos conta esse relato disse que ouviu e viu uma coisa que ele nunca vai esquecer. Em um certo momento da noite, que ele não sabe exatamente a hora, porque naquela época eles moravam ainda numa casa que não tinha nem energia elétrica. Então, para iluminar alguma coisa, era através de um lampião. Então, certa altura da noite aí, eles começaram a ouvir um barulho fora, do lado de fora da casa. E ao repararem, eles perceberam que se tratava de cobras. Cobras essas que estavam se enfiando debaixo da casa, subindo em direção ao telhado. Diz que foi uma coisa horrível. Ela conta que era aquele tipo de casa alta, que ela é um pouco elevada do solo, que fica um espaço por baixo da casa. O pai dela diz que as cobras pareciam piar. Elas soltavam uns barulhos altos e agressivos.
E como se não bastasse o barulho, diga-se de passagem, um barulho aterrorizante, quando eles olharam pela janela, eles tiveram um vislumbre do que parecia ser ali um homem alto. E esse homem cantava para as cobras, chamando-as para ele. Era como se ele exercesse um certo poder, algum tipo de controle sobre o movimento das cobras. Após essa visão horrorosa, todo mundo da casa começou a rezar. Eles estavam apavorados, o avô dela parecia que estava ainda pior. E as cobras, o homem e o canto bizarro permaneceram ali até o amanhecer. Naquela manhã, um dos irmãos do avô da moça que nos conta esse relato decidiu que ia levá-lo até um pai de santo. Eles tinham que tentar. O pai de santo morava ali na região e de cara, assim que atendeu o avô da moça que nos conta esse relato, ele já se deu conta do que estava acontecendo. O pai de santo levou o avô dela para uma sala e ficou sozinho com ele lá por cerca de 1 hora. E após retornar, o pai de santo disse ao irmão do avô dela e ao pai dela que se eles tivessem demorado um pouquinho mais, se eles não tivessem levado ele lá naquele dia, ele não sobreviveria até o dia seguinte. Disse que tinham feito um trabalho muito forte para ele, com a intenção puramente de causar a morte, que ele precisava de uns dias para se recuperar, mas que ele iria sobreviver. Mas que eles precisavam pegar o objeto onde foi feito esse trabalho e levar lá para ele, para o pai de santo, assim que possível. E eles retornaram para casa e o avô dela começou a acordar. Ele estava muito fraco e não se lembrava de praticamente nada. Demorou alguns dias, mas ele começou a conseguir se levantar e estava melhorando. Foi voltando ao normal. Eles sacaram na hora que aquele homem que tinha pego o pássaro pegou o primeiro pássaro, levou, depois trouxe de volta para ficar com o avô dela, mas utilizou o pássaro para fazer algo terrível para o avô dela. Então pegaram o passarinho e levaram até o pai de santo. E o pai de santo disse que ia dar um jeito. E que tudo que aquele homem tinha feito para prejudicar o avô dela iria voltar muito pior para ele. E aquele vizinho nunca mais foi visto. Algumas pessoas disseram que ele se mudou. Outros disseram que ele morreu, mas ninguém soube de fato o que aconteceu com ele. Já o avô dela, que nunca aprovou esse negócio de espiritismo, afinal ele era evangélico fervoroso, de início ele não gostou muito da história que levaram ele no pai de santo, mas ficou extremamente grato àquele homem por tê-lo salvo da morte. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.